pessoal, boa tarde. Agora a gente está aqui para a nossa segunda palestra da tarde, né? A palestra do Carlos e do Patrick sobre curadoria de coleção entomológica e coleta de insetos. O Carlos trabalha com ecologia evolutiva de abelhas crepusculares e noturnas, né? E tem uma ampla experiência ali em identificação de insetos. E o Patrick tem experiência com curadoria de insetos, criação de rainhas de abelhas sem ferrão em laboratório, genética de meliponine e bioinformática. Vocês vão aprender muito com essa palestra dos dois, espero que vocês gostem. Vou dar a palavra para eles agora. Bom, boa tarde, Victor, obrigado. Vou aqui apresentar, você me fala se está tudo certo. Você está vendo minha palestra? Certinho. Ok. Bom, tá aqui. Prontinho. Bom, boa tarde a todos e obrigado pela presença de vocês. Na tarde de hoje, eu vou falar um pouco sobre as curadorias de coleção entomológicas e coletas de insetos. Nessa apresentação, eu quero passar para vocês um enfoque em 3 passos, que são como coletar, como preservar e como fazer identificação de insetos. Bem, começando com como coletar, eu quero começar essa parte fazendo uma questão muito básica, que é por que coletar insetos, certo? Então, nós coletamos insetos, por exemplo, para estudos morfológicos, para estudos de ciclo de vida, dinâmica de populações, interações e comunidades em geral, porque a gente quer fazer uma coleção didática, é decir, uma coleção que seja para a escola ou para algum museu, porque a gente quer confeccionar uma coleção científica, diferente das didáticas, porque aqui nessas coleções são para especialistas dos grupos, que têm um cuidado mais rigoroso. E por hobby. Mas nós não podemos coletar insetos só por coletar insetos, e isso também aplica para os outros taxos, né, para os outros animais. Por quê? Porque existem algumas considerações éticas que a gente tem que ter para coletar os insetos. Por exemplo, coletar de forma responsável, o que quer dizer que nós precisamos coletar o que for necessário, ou ter as licenças apropriadas. Quando você vai a um parque, você vai a uma área, você precisa de ter uma licença de coleta. Aqui no Brasil, por exemplo, a mais comum que você tem que ter a CISBio. E você tem que depositar esses especímenes vouchers nas coleções. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você, além de coletar esses exemplares, você tem que tornar eles o mais úteis possíveis, para que outros pesquisadores possam fazer outras pesquisas com esses exemplares coletados. Bom, onde encontramos os insetos? Os insetos têm uma grande diversidade biológica, então nós encontramos insetos em arbustos, em flores, alguns frutos em descomposição, em madeira, animais mortos, entre outros. E, graças a essa grande diversidade que tem esses insetos e a esse grande número de hábitos, nós temos também diferentes técnicas e métodos de coleta que são importantes para coletar esses insetos. Então, graças a essa diversidade, nós temos que ter critérios para coletar e para selecionar os métodos de coletas. Por exemplo, selecionar um método de coleta vai depender, por exemplo, do taxon que você quer coletar, dos planos do seu projeto e da extensão da área onde você coleta, entre outros. Além disso, os métodos vão se dividir em 2 tipos: aqueles que são de tipo ativo, ou coletas ativas, e aqueles que são passivos, ou de coleta passiva. Os métodos ativos, eles envolvem, por exemplo, a presença importante do coletor. Eles são muito específicos, tipo, você coleta realmente o que você quer em campo, né? Porque você está lá presente. E esse método, tipo, é muito importante porque coleta insetos que são relativamente lentos e aí uma exploração de hábitats específicos. Pelo contrário, nas coletas passivas, você não precisa a presença do coletor. Na verdade, nesse tipo de coleta, envolve a construção e instalação de armadilhas e de alguns aparelhos, os extractores. E a captura também depende mais da atividade do inseto.
Além disso, esse tipo de coleta é mais generalista. Bom, antes de entrar, a falar sobre os diferentes métodos de coletas ativos e passivos, eu quero falar um pouco sobre dois equipamentos importantes que você vai usar quando você usa esses diferentes métodos. O primeiro que eu quero falar é sobre o álcool. Quando você coleta, você precisa de um lugar onde colocar os insetos e de um lugar, onde sacrificar esses insetos. Então, é muito importante você sempre levar álcool comercial tipo 70%, 80% na porcentagem da concentração. E uma recomendação que eu faço para os que usam esse tipo de... para os que usam o álcool, é você anotar as cores originais dos insetos. Por quê? Porque o álcool pode fazer mudanças na cor dos insetos. Além disso, é recomendável também não usar álcool para insetos que são delicados, tipo borboletas, alguns pernilongos. Então, são muito delicados e é melhor não usar para não deteriorar essas estruturas que são importantes na identificação. Outros equipamentos mais importantes são os frascos letais. Um frasco letal comum, basicamente, é um recipiente com um algodão dentro embebido com um tóxico, uma substância tóxica. Comumente, você usa acetato de etilo. No entanto, tem outras substâncias tóxicas como éter, clorofórmio ou tetraclorato de carbono. E aún assim ainda assim tem algumas que são muito potentes, por exemplo, como o cianeto. Mas quando vocês usam esse tipo de veneno, você tem que criar câmaras mais elaboradas porque é muito tóxico. Uma coisa muito importante dos frascos letais é a seguinte: isso aqui é um método para sacrificar, não é para preservar. Se você deixa o inseto 1, 2, 3 ou 4 dias, esse inseto pode secar e quebrar. Então, tem que ter muito cuidado também no momento de usar este tipo de equipamento. Uma vantagem com respeito ao álcool é que ele não causa essa mudança de cor, como acontece com o álcool. Bom, agora sim, entrando nas coletas ativas. As principais ferramentas e as mais básicas de coletas ativas são as mãos, as pinças e pincéis. Com as mãos, por exemplo, você pode revirar uma pedra, procurar insetos, pode descascar, tirar a casca de uma árvore e pegar um inseto. Você só tem que ter cuidado de não apertar muito forte para não quebrar o inseto. Mas também tem que ter cuidado com o inseto para ele não te machucar. Com as pinças, você pode, por exemplo, algumas pinças flexíveis, você pode pegar aqueles insetos que são moles, que são mais moles, e aqueles insetos que são maiores, mais duros e que são agressivos, você pode usar pinças mais longas e duras. No caso dos pincéis, você usa da seguinte maneira: para insetos pequenos, você pode umedecer o pincel e grudar ou simplesmente encostar no inseto, ele vai ficar grudado e você leva no frasco de álcool. Muito fácil, uma coleta muito básica, mas que é muito importante nas coletas ativas. Outro dos métodos importantes nas coletas ativas são os aspiradores. E de que estão constituídos principalmente estes aspiradores? Por exemplo, um aspirador basicamente um aspirador comum é um tubo plástico transparente, semiflexível, né? Então, como é que funcionam esses aspiradores? Você tem se observamos aqui na imagem da superior direita, você tem uma extremidade que é de sucção, uma extremidade que vai ser por onde vai capturar, onde vai entrar o inseto, uma câmara onde vão ficar os insetos e uma tela que vai evitar que os insetos saiam pela extremidade onde você está fazendo a sucção. Assim funciona um aspirador. Além do aspirador manual e normal, que é esse que acabo de descrever, temos aspiradores elétricos que evitam essa parte da sucção e, além disso, são importantes porque pode evitar que você inale organismos patogênicos. Bom, eu quero mostrar aqui algo muito importante aqui, algo realmente muito interessante, que são
tipo, uma armadilha muito, um método de coleta mais icônico que nós usamos, que são as redes entomológicas, os pulsar. E nesses dias me chegou uma imagem de um pulsar mostrado em um museu, em uma exposição de Darwin, mostrando o pulsar que usava Darwin para coletar seus insetos. Vocês estão olhando, tipo, olha a grossura dessa madeira e dos saios. Aí estão vendo, tipo, quão maleado estava Darwin para usar essa grande rede entomológica que ele usava aí. Bom, entrando já para descrever um pouco as redes entomológicas, basicamente as redes entomológicas ou pulsar servem para capturar insetos durante o voo, certo? E ela não é mais que um aro de arame que está bem rígido, uma tela fina que tem as dimensões da tela, é o dobro do aro, e, além disso, um cabo. Existem vários tipos de pulsar. Por exemplo, quando o cabo é telescópico, ou seja, ele é capaz de ficar de diferentes tamanhos, a gente fala que é um pulsar telescópico e ele funciona para pegar, por exemplo, insetos que voam muito alto, como borboletas, entre outros. No caso de que esse pulsar seja quadrado ou tenha forma de D, e além disso, a tela seja de um material mais forte, essas geralmente são redes que se usam, que são aquáticas e são usadas para coletar insetos aquáticos. Como estão dentro da água, precisam ser mais fortes. Mas, além disso, temos também os guarda-chuvas entomológicos. O guarda-chuvas entomológico, como observamos aqui na parte das imagens de baixo, são, por exemplo, também telas finas que são, em ocasiões, estão entrecruzadas com madeiras ou são arames completamente redondos com telas finas. E como é que funcionam esses guarda-chuvas? Você pega uma vara de madeira e utiliza para bater nos arbustos. E quando você bate nos arbustos, os insetos, talvez alguns ácteros, outros que têm asas mesmo, vão cair no seu guarda-chuva e você vai poder pegar cada um desses insetos. Assim é o funcionamento do guarda-chuvas entomológico. Além disso, também temos armadilhas que são luminosas e armadilhas que a gente aproveita o comportamento que tem os insetos pela atração de compostos químicos. Então, por exemplo, temos armadilhas luminosas e um fato interessante é que essas armadilhas têm a forma de usar pode ser passiva ou ativa. Aqui eu vou explicar de como elas são usadas de formas ativas. Então, de forma ativa, uma armadilha luminosa é simplesmente uma fonte luminosa que é colocada próxima a um tecido branco, geralmente um lençol, onde o coletor fica próximo e à medida que vão chegando os insetos, ele vai coletando o grupo de seu interesse cuidadosamente. Então, essas armadilhas têm uma vantagem que são seletivas e muito cuidadosas na hora de você coletar cada um desses insetos. No caso das armadilhas de cheiro, essas aqui também são muito importantes e estão muito chamativas. Por quê? Porque você usa compostos florais ou voláteis florais que são semelhantes ao cheiro das flores para atrair os insetos. Então, por exemplo, se observarmos nessa imagem embaixo aqui, o que fazemos é o seguinte: jogamos ou colocamos entre 5 e 10 mililitros do volátil floral no papel, como se observa aqui, e esses papéis são pendurados nas árvores, são pendurados nos arbustos, e você fica esperando os insetos. Quando os insetos se aproximam do papel, você, com a ajuda de uma rede entomológica, pode pegar os insetos. No ano passado, recentemente, nós sacamos um artigo onde propomos essa metodologia para capturar abelhas noturnas. Coletas passivas. Bom, aqui primeiro eu vou falar sobre as armadilhas de interseção de voo e principalmente sobre a malais. A malais não é mais que uma tenda, como vocês estão vendo aqui, de tela sustentada por estacas de madeira, como observamos aqui na seguinte imagem. Então, além disso, ela tem um pano central que
que é a que intersecta o voo dos insetos. Então, como é que funciona? Os insetos são intersectados pela barreira e eles tendem a subir para sobrepor a barreira. Eles podem bater e subir, ou podem chocar e cair, e eles de novo vão subir. Então, quando eles subem, no topo dessa tenda, vai ter um frasco coletor. Geralmente a gente usa álcool 70 ou outro reagente, mas geralmente tem álcool que vai estar esperando o inseto para cair no frasco. É importante, as cores dessa armadilha são muito importantes, porque, por exemplo, você usa preto aqui, na parte central, na parte que intersecta o voo, porque o preto dificulta a percepção dos insetos. Além disso, é importante, porque essas armadilhas têm que ser colocadas, não podem ser colocadas em qualquer lugar, têm que ser colocadas em trilhas, em caminhos abandonados, perto do rio, onde tem corredores, onde vocês sabem que tem corredores de insetos, e aí vai ser muito, muito eficiente. Além disso, existem algumas modificações, por exemplo, se você observa aqui na imagem inferior esquerda, essas modificações é usar essa armadilha nas copas dos árvores. Então, quando esse tipo de armadilha é usada na copa dos árvores, esse tipo de armadilha leva o nome de tenda suspensa ou de malais de dossel. Bom, a segundo tipo de armadilhas passivas que quero explicar agora são as armadilhas interceptadoras de deslocamento terrestre. Então, não todos os insetos são voladores. Também existem insetos que são entomofauna de solo, certo? Que estão dentro do folício ou que estão dentro mesmo do substrato, enterrados. Então, por isso, existem armadilhas que são importantes para pegar esse tipo de inseto, para coletar esse tipo de inseto. E uma delas é o pickfall. O que é uma armadilha pickfall? Uma armadilha pickfall é simplesmente um copo plástico enterrado, como se observa aqui na segunda imagem, na parte de baixo, enterrado na terra, que fique ao ras da terra, na mesma linha. E dentro desse copo a gente vai colocar água e algumas gotas de detergente. Para que o detergente? Para romper essa tensão superficial da água e para que quando o inseto venha andando por aqui, ele caia diretamente, caia no fundo. Além disso, esse tipo de armadilha, a gente usa algumas pequenas barreiras do lado ou algum tipo de telhado, como se observa aqui. Para quê? Para proteger a armadilha das águas-chuvas. A eficiência dessa armadilha pode ser aumentada quando você coloca iscas perto de ela. E aí você vai coletar diferentes tipos de entomofauna de solo, por exemplo, colêmbolos, protúrulos, dipluros, formigas, entre outros. Outro tipo de armadilhas intersectadoras de deslocamento terrestre são os métodos extractores. Então, como já expliquei, tem insetos que, além de ir andando no solo, também estão enterrados na terra. Então, é importante sacar esses insetos de aí, esses hexápodas de aí. Como que fazemos isso? Então, o interessante desse tipo de métodos é que ele tem uma parte ativa e uma parte passiva. Por que ativa? Porque no começo você precisa, por exemplo, pegar uma pá ou pegar uma peneira e ir lá no folício, pegar o substrato e trazer ele nos seus equipamentos, nos seus extratores que vão fazer a seguinte parte, que vai ser a parte passiva. Então, por exemplo, já você coletou lá seus folícios, seu substrato, trouxe para o laboratório. Aí você vai usar o funil de Verlesse. O que é o funil de Verlesse? O funil de Verlesse é um cone de metal. Esse cone ali tem uma tela no meio, tem um frasco coletor na parte embaixo e tem uma fonte de calor. Como é que funciona o funil de Verlesse? Você coloca o substrato e o folício, aí a fonte de calor vai dissecar, ou seja, vai produzir muito calor e isso vai causar que os insetos que estão aqui procurem lugares mais úmidos e não tão perto da fonte de calor, o que vai ser que eles atravessem a tela e eles vão cair no frasco coletor. Essa é a técnica funil de Verlesse. No caso do extractor Winkler, ele utiliza
um desenho parecido, mas é diferente, já que aqui no extractor Winkler você usa perturbação. Ou seja, você também vai trazer seu folício, seu substrato, e você vai encher cada um desses saquinhos que estão aqui dentro do funil, certo? Aí você regularmente vai fazer perturbação em eles, e os insetos, normalmente, ao ter essa perturbação regularmente, eles vão a começar a sair dessas malhas e cair diretamente no frasco coletor que está na parte de baixo. Esses são os extratores. Bom, mas também, assim como eu falei nos métodos ativos, existem armadilhas que podem funcionar de forma ativa e forma passiva. Temos armadilhas que também nos métodos passivos são atrativas, olfativas ou visuais. Por exemplo, no caso das armadilhas de cheiro, essa aqui que eu estou mostrando agora é a forma passiva daquela outra que mostrei na parte da coleta ativa. Qual é que é a diferença aqui? Aqui, por exemplo, nós usamos garrafas PET, onde são feitas 3 aberturas, geralmente entre 2 e 3 aberturas, e dentro dessas garrafas PET, nós vamos colocar uma bolinha de algodão, vamos pendurar uma bolinha de algodão embebida com aquele volátil floral que você deseja, que você quer colocar, que vai ajudar a coletar esse grupo que você quer, né? Ali, você depois pendura essa garrafa, vai no meio do campo, no mato, na planta, pendura, deixa por um dia, aí um inseto vai ser atraído, como se observa aqui na parte 3 da primeira imagem, ele vai entrar e vai tentar sair por a parte de cima. Aqui ele não vai encontrar saída e, bruscamente falando, talvez ele vai ficar cansado, sem energia e vai cair aqui, no fundo da garrafa. Ela não vai deixar permitir sair mais insetos. Esse método também nós falamos de eles para capturar abelhas noturnas no nosso trabalho. Outro método que é muito usado para vários tipos de insetos é o método Van Sommer-Riven. Esse é diferente do que eu acabo de explicar aqui, porque aqui nesse método você usa iscas para atrair os insetos. Então, o que é um método Van Sommer-Riven? Simplesmente é uma estrutura tubular de tela fina que é fechada na parte superior e aberta na parte inferior. Na parte inferior, além disso, tem um disco de plástico, como se observa aqui na imagem na parte inferior esquerda. Nesse disco de plástico, você vai colocar a isca e com essa isca você vai coletar, vai atrair os insetos e eles vão ficar presos aqui. Dependendo do tipo de isca, você pode coletar, por exemplo, borboleta, se você colocar fruta, se você colocar outras coisas. Mas se você quer coletar moscas ou algum outro tipo de inseto que goste de matéria orgânica em descomposição, você pode colocar peixe podre ou algumas coisas que vão atrair bastante esse tipo de insetos. Além disso, temos as armadilhas visuais. Então, por exemplo, alguns insetos eles como que são atraídos por diferentes cores. Então, você tem que saber, dependendo do comportamento, quais são essas cores que vão atrair esses insetos. Você tem que estudar tudo isso. Mas, geralmente, nas saídas de campo e quando você vai coletar insetos, você usa pratos que são azuis, amarelos, brancos, vermelhos. E em eles você deposita água e também gotas de detergente. Já sabemos para que é gotas de detergente, certo? Então, ali você simplesmente espera, deixa os pratos e os insetos vão chegar, vão cair, vão ficar no fundo. No caso das armadilhas luminosas, eu já tinha explicado a parte ativa de como funciona com o lençol, mas elas também são usadas de forma passiva. Por exemplo, uma fonte de luz ao lado de uma bandeja com álcool, muito importante, isso é muito usado, eu já vi usando isso, e vai cair muitos tipos de insetos, mariposas, efemerópteros, de todo tipo de insetos que são noturnos. E outro tipo que é mais sofisticado, um pouco mais sofisticado, porque você pode pendurar, levar a alguns lugares muito interessantes para coletar seus insetos, são as armadilhas pensilvânias, que elas também, com sua fonte de luz, atraem o inseto. Dentro dessa armadilha, aqui perto da lâmpada, vai ter alguns plásticos transparentes, onde os insetos vão bater e eles vão cair
vasco coletor que está aqui na parte de embaixo. É bom saber, e quero que fique claro que nas armadilhas luminosas você pode usar diferentes tipos de luz. Tem pessoas que usam luz ultravioleta, luz branca, tudo isso vai depender do inseto que você quer coletar. Beleza? Então, já que nós aprendimos a coletar, agora eu quero mostrar-lhes a vocês como preservar esses insetos que coletaram. Então, por exemplo, vocês chegaram do campo, chegaram no laboratório, certo? Aí vocês, tipo, sempre acontece que você não vai chegar e já vai começar a fazer a montagem, você tem que esperar alguns dias. Então, você tem que fazer uma preservação temporária até você poder fazer uma preservação permanente desses insetos. Uma dessas opções de preservação pode ser a refrigeração, se mostra aqui na esquerda, tipo insetos que são entre grande e mediano tamanho e que são bem acondicionados em recipiente, você pode colocar e guardar dentro das geladeiras. Sim. E eles, quando você tirar eles vão ter uma aparência muito boa, vai ter um corpo mole ainda, que é muito importante no momento de fazer a preservação permanente com alfinetes entomológicos, certo? Mas também existem preservação temporárias em via líquida. Tipo, tem algumas vezes que você, tipo, estudos que são bastante grandes, guardam muitos tipos de insetos em álcool, e esses insetos aqui podem ser guardados temporariamente por dias ou até por anos. E para alguns tipos de insetos, para alguns estados, na verdade, de desenvolvimento, esse tipo de preservação é a preservação final. Por exemplo, se vocês têm larvas de moscas ou de alguns outros dípteros, geralmente se deixam esse tipo de preservação. Beleza? Mas aí, tipo, e aí onde nós preservamos os insetos que são bastante delicados, por exemplo, borboletas, neurópteros, oronatas. Bom, existe também um tipo de preservação temporária em via seca para esses animais. Para isso, nós utilizamos, por exemplo, nós utilizamos alguns papéis que dobramos de forma triangular, como se mostra aqui na imagem, formando um pequeno bolsinho, onde você vai colocar o inseto e vai deixar bem fechadinho, e aí você vai ter seu inseto sem nenhum problema, e não vai ter nenhum problema com as estruturas que são delicadas e que são importantes na identificação. Além disso, tem alguns outras formas de guardar esses insetos que são muito mais importantes, muito mais elaboradas. Por exemplo, essas aqui, onde você usa, além do sobre, você usa uma camada de algodão para onde você vai colocar o inseto. A forma mais rústica de guardar esse tipo de inseto também são usar esse tipo de sacolinhas de papelão ou de papel, onde você pode ir guardando os insetos quando você está em campo. Bom, mas antes de começar a eu falar sobre a preservação permanente, eu quero falar um pouco sobre essa parte que é a hidratação e câmaras úmidas. Por quê? Quando você trouxe os insetos do campo, você coletou, certo? Você trouxe no laboratório e você preservou temporariamente. Algumas vezes, esses insetos ficam secos, ou seja, difícil, não ficam maleáveis, difícil de você usar e geralmente é muito delicado porque podem quebrar algumas estruturas como pernas, antenas, asas. Então, o que a gente faz antes de fazer essa preservação permanente? A gente pode hidratar esses insetos de novo e para isso usamos câmaras úmidas. Câmaras úmidas muito simples é simplesmente, por exemplo, com uma tampa Word, você pode colocar um algodão, pode colocar água e um reagente, que geralmente é o álcool, para que não permita a aparição de fungos. Também tem que ter em conta que os insetos não podem ter em contato nem com a água nem com o álcool. Sempre tem que estar, como se mostra aqui nessa figura, suspendidos nos alfinetes ou em outra estrutura. Para quê? Para amolecer esses insetos de novo e que você possa manobrar eles com um alfinete normalmente. Além disso, existem algumas câmaras que são muito sofisticadas, onde você pode
Além disso, você pode controlar a umidade. Bom, então já você coletou, trouxe para o laboratório, seu inseto está hidratado, e é agora onde você começa a preservação permanente em via seca. A preservação permanente em via seca mais importante, e acho que a que mais se faz, é a preservação com alfinetes entomológicos. Essa preservação com alfinetes entomológicos, o que busca que você espete diretamente, enfie diretamente o alfinete, tipo, em um ângulo de 90 graus, no mesotora do inseto, entre a primeira e segunda parte de perna. No entanto, dependendo do táxon que você quer colocar o alfinete, você pode, por exemplo, no caso das mariposas, se você vem aqui na imagem, é mais central, mas no caso de um besouro é mais tipo entre a parte centro-direita, e se você aqui observa um dítero também. Então, tipo, também vai depender do tipo de inseto que você coletou e também do tamanho. Por quê? Porque se você tem insetos de tamanho grande, você vai precisar alfinetes que são maiores. Por isso, os alfinetes vão numerados de 00 até 5. Bom, então já você tem seu inseto e você vai espetar o inseto. Mas nós queremos que a montagem seja correta. Então, os exemplares devem ser posicionados a uma mesma altura no bloco. Ou seja, vocês estão vendo essa imagem aqui, desse bloquinho que está aqui, com diferentes perfurações, no número 16? Bom, na principal perfuração, na maior perfuração, é a distância ou é a medida, a altura onde tem que ficar o inseto. E ele tem que ficar pelo menos 1 centímetro aqui da cabeça do alfinete. Por quê? Porque você precisa maniobrar, pegar o inseto depois, e ele não pode encostar no seu dedo, porque você pode quebrar alguma estrutura desse inseto. Depois nós falamos de essas outras perfurações aqui, que são mais importantes desse bloquinho, mas primeiro, só para deixar claro isso aqui. Então, o inseto, é muito importante a posição. Ele não pode ficar nem inclinado nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, nem ficar muito baixo, tem que ficar na posição correta. Por quê? Porque com uma montagem correta, você vai poder manobrar muito bem, você vai poder ver muito bem todas as estruturas dos insetos que são importantes para a identificação de ele. Bom, você espetou seu inseto, certo? Mas às vezes as pernas, por assim, algumas estruturas não ficam do modo ou do jeito que você quer que fique retinha, ou seja, a gente quer que o inseto fique bem ajeitadinho, com as pernas abertas, o primeiro, o segundo e o terceiro par, as asas, as antenas. Para isso, nós usamos alguns suportes. Por exemplo, se vocês observam esta imagem desse coletor aqui nós, por exemplo, essa aqui é uma placa de isopor. Se nós queremos que esse inseto fique bem adeitadinho, nós temos que cruzar vários alfinetes do jeito de que fiquem presas essas estruturas do jeito que a gente quer, né? Ali, depois nós temos que deixar durante um tempo para que as estruturas fiquem desse jeito. E assim o inseto fica excelentemente montado. Para outros grupos, por exemplo, como borboletas, ortópteros, fasmatóides, a gente, a vezes, geralmente usa algumas tábuas de extensão. Então, vocês estão vendo aqui essa ranura, a gente coloca um inseto no meio e, com a ajuda de papel e alguns microalfinetes, você pode ajeitar as asas de uma forma muito delicada para não danificar essas estruturas que são importantes na identificação. Bom, outras técnicas com alfinetes são as duplas montagens. Existem insetos que são muito pequenos e você, em essas ocasiões, quando você tem insetos muito pequenos e você quer montar mesmo no alfinete, você pode usar microalfinetes, ou seja, são microalfinetes que estão espetados diretamente no polietileno. Por exemplo, se observamos esta imagem aqui, vemos um inseto montado. Então, espetamos com microalfinete e atravessamos diretamente o polietileno. E esse polietileno, ou isopor, ou outra estrutura, vai estar
espetado ao mesmo tempo a um alfinete maior, um alfinete geralmente número 2 ou número 3. Isso também acontece e pode ser usado, por exemplo, quando a gente usa aqueles triângulos que são muito comuns, por exemplo, no caso de formigas ou alguns outros dípteros. Do mesmo jeito, a gente espeta o triângulo com um alfinete maior e a ponta desse triângulo é colocada na parte de baixo do inseto. Geralmente a gente usa aqui colas hidrossolúveis e é muito importante porque se der algo errado, você pode de novo descolar e colar de novo. Para fazer esses triângulos também existem já picoteadoras que são tipo específicas e que são usadas muito em entomologia, como se mostra nesta imagem aqui da direita. Bom, antes de continuar e falar de outras preservações permanentes, eu quero fazer algumas recomendações aqui. Por quê? Porque, aunque a gente seja muito cuidadoso quando monta um inseto, tem alguns momentos em que você vai quebrar alguma estrutura, ou o inseto mesmo sozinho, alguma estrutura vai cair, e aí é importante você também saber o que fazer com essas estruturas que caem. Ou seja, não, o inseto não é que já, tipo, não sirve o inseto, não tenho que descartar o inseto. Não, você pode manter esse inseto dentro da coleção e pode grudar, por exemplo, uma técnica seria grudar, colar essa parte diretamente com uma boa técnica e com uma cola hidrossolúvel diretamente no inseto, mas isso não é muito recomendado porque em ocasiões você pode colar do lado que não é, tipo, no lado errado, ou você também pode ocultar com a cola alguma outra estrutura que é importante na identificação. Aí o que a gente recomenda? Você colocar e colar essas estruturas que caem em papéis que são resistentes, podem ser triângulos, e colocar junto com o inseto, espetar esse papel junto com o inseto para que fique com suas estruturas. Bom, mas aí aqui, tipo, ainda a gente não terminou. A gente já espetou, a gente já tem seu inseto espetadinho, bem bonitinho, a gente já viu todas as recomendações, agora a gente tem que secar ele de novo. Vocês lembram que quando começamos o processo para saber como montar um inseto, nós hidratamos o inseto? Bom, agora a gente vai ser o contrário. A gente vai ter que secar esse inseto. E esses insetos secam, por exemplo, com estufa de laboratório, e algumas vezes também se usam séries de álcool para desidratar o inseto, que também funciona. E isso para nós levar o inseto que é o nosso objetivo, que é uma caixa entomológica. E por que é importante secar o inseto? Por quê? Porque se você não seca bem seu inseto, não desidrata, você pode ter problemas de fungo, você pode ter problemas de outros insetos comendo seus insetos, e isso vai ser muito ruim para a sua coleção, muito, muito ruim. Bom, agora vamos falar um pouco sobre outros tipos de métodos de preservação rapidamente. Por exemplo, temos algumas montagens com microtubos. Essas montagens com microtubos são feitas geralmente quando os insetos são insetos tipos. O que quer dizer isso? Ou seja, que os insetos são holotipos ou paratipos dessa espécie. E quando você descreve uma nova espécie, você geralmente também usa estruturas internas dessa espécie. Por exemplo, a genitalia. Então, é muito comum quando você tem essas espécies, você ter essas estruturas nesses microtúbulos. Ou seja, você vai ter esses microtúbulos e essas genitálias junto com o inseto. Outras montagens permanentes, por exemplo, são as montagens em placas. Em hexápoda, temos insetos muito pequenos, como em hexápodas temos representantes, muito pequenos, como por exemplo os colêmbolos, dipluras, insetos realmente muito pequenos que precisam ser observados no microscópio, não na lupa normal. E para isso você faz montagem em placas. Você usa uma gota de bálsamo de Canadá, onde você vai colocar, ajeitar seu inseto, e você vai colocar sua laminula em cima dessa placa. E por último, esse tipo de preservação aqui, que já vocês têm que ter escutado, que na verdade é uma preservação permanente em via líquida, é quando, por exemplo, seu projeto ou os insetos que você vai coletar são destinados
para estudos que são de moleculares, de DNA. Então, já você diretamente, na verdade, desde que você coleta em campo, já você pode fazer a preservação permanente desse inseto, colocando, por exemplo, em álcool com concentrações maiores entre 90% e 95%. Bom, etiquetas. Essa parte aqui eu quis deixar do último, a parte de curadoria e preservação, porque é uma parte muito importante e quero que fique claro para vocês. Eu não tinha falado de ela, mas não quer dizer que as etiquetas, esse processo de etiquetagem comece agora. Não. Esse processo vai começar desde que você coleta seu inseto. Quando você coleta seu inseto e você já joga no seu frasco de álcool, já você tem que ter uma etiqueta do lugar, da data, de tudo que você viu, algo de ecologia, não sei, área, desse espécime. E é importante por quê? Porque insetos sem etiqueta em uma coleção entomológica sai da coleção, não serve, tem que ser descartado. Por muito que pode se fazer com esse inseto, é usar para uma coleção didática, por exemplo, para mostrar em uma escola ou para mostrar em um museu, mas não pode estar dentro de uma coleção entomológica. Ali dentro sempre tem que estar todos os insetos identificados com suas etiquetas. Beleza? Então, e quais são essas etiquetas que tem que ter um inseto? Então, um inseto vai ter uma etiqueta de procedência, onde além de procedência vai ter também dados de métodos de coleta, coletor, data, altitude, coordenadas, local. Vai ter uma segunda etiqueta, como vemos aqui, de identificação, onde, por exemplo, ali vamos ter o nome da espécie, o autor, a data de descrição dessa espécie e o nome do pesquisador que identificou, que determinou essa espécie. E numa terceira, em ocasiões você vai encontrar geralmente códigos. Podem ser códigos de seu projeto, códigos da coleção entomológica. Então, geralmente no terceiro o que você vai ter são códigos. Beleza? Então, você já tem seu inseto espetado, bem deitadinho, e agora você vai colocar as etiquetas desses insetos. Você lembra esse bloquinho que eu falei? Para que servem essas outras perfurações? Essas outras perfurações funcionam para também colocar na distância certa as etiquetas. Vocês estão vendo, tem 3 a mais, tem 3 etiquetas a mais. Na primeira, você vai colocar as etiquetas de procedência e tipo de coleta, na segunda da identificação e na terceira geralmente você coloca a dos códigos. Bom, mas você talvez pensará, bom, já nossa tarefa terminou aqui. Talvez sim para vocês que já vão entregar essa caixa entomológica, vão entregar para a coleção. Mas dentro das coleções existe um cuidado e esse cuidado tem que ser muito rigoroso, porque senão pode ocasionar, por exemplo, fungos, pode ter infestações de outros insetos pequenos que atacam e que comem esses insetos. Então você tem que ter muito cuidado. E geralmente curadores e técnicos que estão dentro dessa coleção usam alguns químicos, alguns aparelhos para manter uma temperatura adequada, para manter uma umidade adequada. Por quê? Porque o objetivo de todos nós é ter uma coleção sana, uma coleção que esteja em boas condições e que possa ser usada por outros pesquisadores. Bom, então, já nós coletamos, sabemos um pouco sobre como coletar e sobre como preservar e curar. Agora vamos ver um pouco sobre identificação. Então, bingo. Para mim, essa parte é aqui um centro de todo o estudo entomológico. Por quê? Porque se você não sabe que inseto você tem, você não sabe que espécie você tem, você não pode tomar decisões, você não sabe, não tem informação, por exemplo, sobre a ecologia desse inseto, a biografia, não pode comparar se esse inseto que está presente em essa área está em outras áreas, então você tem que identificar seu inseto. E aqui entram alguns problemas que quero trazer porque são muito interessantes. Tipo, nossa área, há muita ausência de taxonomista entomólogo. Então, temos problemas, por exemplo, de habilidades necessárias para identificar a maioria dos grupos.
temos ausência de especialistas que conheçam os insetos nas áreas que eles coletam. E temos ausência de especialistas capazes ou incapazes de estudar insetos porque estão em estadios de ciclo de vida diferentes aos que eles estão acostumados. Então, é aqui onde eu quero chamar muito a atenção de vocês sobre a taxonomia. É muito interessante você ser um taxônomo, porque você, ao momento que você identifica uma espécie, você está gerando muito conhecimento, e isso é muito interessante para nós. Bom, como que identificamos insetos? Aqui eu só trouxe duas técnicas que eu acho que são as mais conhecidas até o momento e são as mais básicas para vocês, que eu quero passar para vocês. Acho que com essas técnicas você vai compreender como é que a gente identifica geralmente os insetos. Então, temos as chaves taxonômicas, que são baseadas principalmente em caracteres morfológicos. Olha, principalmente, em algumas ocasiões você pode achar na chave taxonômica algum detalhe ecológico ou biogeográfico. Então, por isso falo principalmente morfológico, e técnicas moleculares como o DNA barcode. Então, começando com as chaves morfológicas, e antes de continuar, eu quero aqui fazer um parênteses. Para você identificar o inseto, você não tem que começar, eu não estou te falando aqui que você tem que começar, depois que você montou o seu indivíduo, você que vai identificar. Não. Você pode começar até o momento que você coletou o inseto. Como assim? Por exemplo, você pode, por exemplo, observar que tem alguns insetos que são parecidos em cor, em forma, e já no momento em que você está fazendo a coleta, a montagem, já você vai separando. Desde esse momento, você já está começando a identificar insetos, porque você está fazendo o morfotipado desses insetos, você já está separando. Então, já você começou faz tempo esse processo, porque isso sempre acontece. Geralmente, quando está montando, a gente vê que uns são mais parecidos que outros, você já vai organizando quais são mais, antes de chegar mesmo na chave taxonômica. Então, as chaves taxonômicas são chaves que são dicotômicas. O que quer dizer isso? Que elas têm orações que são opostas. Por exemplo, tem asas, não tem asas. Então, você sempre vai ter duas opções e ela vai te levar ao seguinte passo e o seguinte passo até você chegar na espécie. Tem chaves que são mais gerais, por exemplo, de famílias e gêneros, e muito específicas para espécies. E o bom das chaves taxonômicas, que eu gosto muito, é que e uma boa chave taxonômica tem que ter ilustrações claras, um glossário e suporte com fotos reais, que é onde você vai ver realmente se o bicho tem essa característica ou não. Então, é muito importante ter isso nas chaves taxonômicas. E no caso do DNA barcoding, esse método aqui, na verdade, é baseado no DNA. Então, tipo, o que você vê aqui é observar esses genes que apresentam variações com taxas que permitem um agrupamento. Aqui o gene que o barcode mais frequente sempre vai ser o COI, certo? E aí você também tem que usar bases de dados, por exemplo, como GenBank. Ali você pode comparar e saber qual que espécie é. De modo geral, seria isso. Essa parte aqui não manejo muito mais a parte morfológica, mas de modo geral, seria isso que acontece com o DNA barcode. Bom, e aqui vocês, não sei, estarão pensando já, nossa, mas que muita coisa, né, para ser entomólogo, né? Mas não todo trabalho de entomólogo é chato. Vocês, por exemplo, podem ir em campo, podem fazer bons amigos, você podem se divertir, você podem ver a paisagem, você pode contar boas histórias, mas não se esqueça que o que se faz em campo, o que acontece em campo, perdão, fica em campo. Tem algumas recomendações aqui de alguns capítulos de coletas e preservação. Por exemplo, no capítulo de coleta e preservação de Centro do Brasil, do Gulans, do Fundamentos em Entomologia, recomendo esses livros para você aprofundar um pouco mais e alguns outros artigos. Obrigado. Victor?
Obrigado, Carlos. O microfone estava mutado, desculpa, gente. A gente tem alguma pergunta, Daniel? Ah, Sim, só um minutinho que eu pego aqui. Pessoal, só avisando, após as perguntas, a gente vai ter o início das palestras simultâneas, né? Então, eu peço que, encerrando as perguntas aqui, vocês se direcionem para o Google Meet, para a gente poder dar início às palestras simultâneas. Vocês não têm mais nada? Terminaram? Pode fazer as perguntas? Tem mais algum ponto? só faltaria apresentar os vídeos. Não sei se já o Patrick quer mostrar e nós, para terminar nossa... Sim. Então, Pois é, eu acho que eu posso botar o vídeo aqui, aí só para contextualizar, pessoal, que nas edições presenciais, quando a gente tinha esse tipo de atividade, a gente saía a campo aqui na USP, né? Então a gente fazia coleta e mostrava como funcionava essa dinâmica de cada armadilha, né? Então a gente fez um vídeo breve, curto, basicamente recapitulando tudo que o Carlos falou aqui na palestra, né? Então, só para reforçar, eu vou compartilhar o vídeo aqui rapidamente. Acho que foi a minha tela, né? Alguém só dá um... Foi. Essa daqui é uma malese, é uma das armadilhas mais utilizadas dentro das áreas de ciências biológicas e que serve basicamente para se coletar insetos durante o voo. Podem ser montados em diversos ambientes diferentes, onde ela é corada. Ela conta com esse tipo de tecido, que o que vai acontecer? Esse tecido vai impedir, vai de encontro com os insetos enquanto eles estiverem voando. Os insetos vão se chocar contra o tecido, podem ocasionalmente descer, não vão encontrar saída dos lados, posteriormente vão subir e cair numa solução com álcool, onde vão ficar depositados até que o profissional venha recolher. É uma armadilha muito efetiva e que seu uso pode ser planejado em diferentes áreas com diferentes propostas. Líquido e com detergente para a gente conseguir quebrar a tensão superficial da água e, consequentemente, os animais que forem atraídos por essas cores, eles vão ser coletados imediatamente, né? Essas cores elas podem variar entre amarelo, vermelho e azul, que é um espectro de cor mais susceptível aos insetos, né? Então a gente consegue fazer essa coleta assim, né? Basicamente enchendo de líquido com detergente, com água, e fazer a coleta desses himenópteros. Geralmente a gente utiliza isso aqui para abelhas, né? Para coletar. E ele pode ficar tanto na altura do solo, quanto na altura mais ou menos de 1 metro, como a gente viu naquele local ali. Bom, gente, a próxima armadilha então que a gente tem faz parte do que a gente chama da coleta ativa. Então, as outras armadilhas que a gente viu anteriormente fazem parte de uma coleta passiva, ou seja, a gente espera o inseto chegar, né? Aqui, nesse caso, a gente vai atrás deles, né? Isso aqui geralmente serve para pegar lepidópteros e himenópteros de uma maneira geral, né? Então, acho que vocês boa parte já tiveram contato com isso aqui. A técnica basicamente consiste em seguir o inseto, a gente vai
fazer a coleta, né? A gente faz esse movimento para a rede impedir que o inseto saia, né? Então a gente pega, coleta, gira, prende dessa forma aqui, né? Para o inseto não sair. E na sequência a gente precisa ter um tubo, pode ser com álcool 70, né? Para a gente conseguir fazer finalmente a coleta desse inseto, né? Então aqui a gente vai inserir o tubo Falcon onde está o inseto, né? A gente vai pegar e coletar ele, né? Consiste basicamente disso, né? Então o inseto ele vai ficar aqui dentro. Outra armadilha que também é bastante utilizada é o pitfall, que consiste basicamente em um buraco que recebe um recipiente e vai focar ou capturar insetos que estão intimamente em contato com o solo. Então grupos como colêmbulos, dermápteros, coleópteros costumam cair bastante nesse tipo de armadilha. Então é claro que o tamanho do recipiente e... Tem as perguntas aí, Dani? Sim, eu posso ler para vocês enquanto eu observo o vídeo. Depois a gente ajeita o som e consegue mandar pelo YouTube. Eu vou ler 2 perguntinhas que a gente tem um tempo rápido. Bom, a primeira é como uma armadilha com isca... Só um segundo, deixa eu ver individualmente quem perguntou. Aqui. Roberto J. Guerreiro. Ele perguntou como uma armadilha com isca poderia maximizar a eficiência da amostragem. Se a isca visa atrair um grupo, por exemplo, isca coprológica para besouros? Acho que foram 2 perguntas em uma, né? Sim. Por exemplo, eu falei isso no caso das pigfalls, porque geralmente quando você coloca uma pigfall, você vai cair diferentes tipos de entomofauna ali, diferentes hexápodas. Mas se você quer ser mais específico, por exemplo, colocar alguma fruta, ou colocar algo, como você falou, algo coprológico que atraia alguns coleópteros que você quer alguns grupos específicos e não todos, você vai desse jeito meio que a melhorar a eficiência da isca. Isso também é usado, por exemplo, lá nas armadilhas Van Sommer que se colocam na altura nas copas dos árvores. Você pode colocar uma Van Sommer e você pode coletar diferentes tipos, tipo vários. As armadilhas passivas geralmente são muito geralistas. Você coleta muitos tipos de insetos. Mas se você quer que essa armadilha seja um pouquinho mais específica, mas não de tudo, porque geralmente você vai ter vários grupos. Você pode colocar uma isca que vai te ajudar a atrair mais esse inseto ou esse grupo que você quer, né? Beleza. E a segunda pergunta, só para a gente terminar rapidinho, é de Luiz Lima. Ele perguntou quais são as importâncias dos specimens vouchers e das coleções biológicas nos estudos moleculares. Você pode responder isso, Patrick, nos estudos moleculares? Pode repetir, por favor? Quais são as importâncias dos espécies vouchers e das coleções biológicas nos estudos moleculares? Então, basicamente, a gente pode ter uma defasagem dessas espécies, né, em algum período do tempo, né? Então, basicamente, seria importante a gente conseguir esses dados para depositar em bancos de dados depois, né? Para a gente ter acesso no futuro, né? E isso é um insight muito interessante, assim, né? Porque a gente tem bancos de dados hoje muito específicos para muitos grupos que a gente trabalha, né? Então, por exemplo, para abelhas, a gente tem um banco de dados super específico para díptero, no caso de drosófila. Então, basicamente, seria essa a importância, né? A gente ter esses dados depositados para poder fazer estudos futuros, né? Obrigado, então, Patrick. A gente encerra por aqui essa parte das palestras da tarde e agora a gente vai para as palestras simultâneas e eu vou conversar com o restante da organização para a gente tentar responder as demais perguntas e enviar para vocês, ok? Tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Obrigado, tchau.
Valeu.